Você já se sentiu pressionada a ser perfeita, a fazer tudo muito melhor do que os outros, a dar o seu máximo sempre e, às vezes, na verdade, muitas vezes, acabar recebendo um retorno que não é tão satisfatório para o nível de esforço que você colocou? Você já percebeu impactos dessa busca pela perfeição se instalando aí sobre diversas áreas da sua vida? Se essa é uma realidade para você maravilhosa, então esse vídeo, esse episódio de podcast é para você. A perfeição, assim como a felicidade, é um conceito que é socialmente construído e é muito relativo, né? Por mais que nós tenhamos uma interpretação do que é perfeição, do que a felicidade possam ser, por mais que haja até toda uma reflexão filosófica sobre, é muito difícil de fato definir, né, para todo mundo o que seriam essas coisas. E é por isso que eu quero te convidar a rever a tua definição dessas palavras aqui comigo agora, justamente para que a gente possa entender como talvez a forma como você está sequer entendendo essas palavras atualmente podem também estar contribuindo para o teu sofrimento. A perfeição, segundo aqui a definição do dicionário de Oxford, seria o mais alto nível numa escala de valores, a excelência no mais alto grau. Se a gente for enxergar aqui por essa definição que eu encontrei aqui no Google, que é justamente, né, o que é muitas vezes trazido aqui no senso comum, acaba que a gente se encontra nessa situação em que, infelizmente, vamos ter um sofrimento provavelmente interminável. Por quê? Que escala de valores é essa que está sendo usada? Qual é a régua que nós utilizamos para analisarmos aí o nosso nível, a nossa performance, o nosso valor? O que seria esse mais alto grau? Será que a gente pode falar em alto grau, de fato, quando se trata da nossa performance enquanto seres humanos? Será que a gente pode falar em perfeição, de fato, enquanto seres humanos? Vamos partir daí, dessa percepção do que é a perfeição pelo significado ali do dicionário. Agora, por que a busca pela perfeição é tão prejudicial a ponto de estar sendo aqui agora, né, a temática desse conteúdo que eu estou compartilhando com você? Primeiramente, essa constante busca pela perfeição só tende a aumentar os níveis de ansiedade e de estresse. Para complementar o que eu estou trazendo aqui para vocês agora, eu quero compartilhar com vocês a construção e os dados de um estudo, de uma meta-análise publicada no jornal Springer, que é conhecido, né, e que é bem estruturado e tem boas evidências e publica materiais confiáveis. Eu falo a vocês dessa busca pela perfeição enquanto prejudicial, eu estou falando aqui de algo que vocês com certeza já ouviram falar, que é o perfeccionismo. E o que seria o perfeccionismo? Ele é considerado um padrão ali, uma característica de personalidade que é multidimensional, porque vai ter diversas variáveis que influenciam, que vai ter impacto em diversas áreas da nossa vida, se expressar de diversas formas, que se caracteriza aí pela busca irrealista de certos objetivos, a tendência a sempre usar uma régua aí, né, muito alta, sempre altas expectativas para si e para os outros, que também é combinada a tendência a uma crítica, um julgamento, uma cobrança excessiva de si. E eu quero enfatizar de si e do outro, porque o perfeccionismo, ele vai, por mais que muitas vezes, né, muitos indivíduos apresentem essas características muito mais voltadas à sua relação consigo, também acabam estando presentes na relação com o outro. Alguns pesquisadores e grupos de pesquisa, né, buscaram construir aí modelos de perfeccionismo para entender essas diversas dimensões que fazem parte do que seria o perfeccionismo. O que eu quero falar aqui, o que eu quero dizer com dimensões? A questão é que, quando eu falo em perfeccionismo, eu não estou falando só sobre aquele comportamento que você consegue ver que uma pessoa perfeccionista tem. Tem diversas características, diversas dimensões emocionais, cognitivas que estão envolvidas também. E aí, que dimensões, né, principalmente após anos de pesquisa, de modelos que foram criados, que dimensões acabaram sendo aí vistas enquanto realmente mais representativas do perfeccionismo? Foram principalmente duas, que são preocupações perfeccionistas, que seria um padrão aí caracterizado por esse medo muito excessivo de cometer erros, essa angústia, intolerância a erros, como se realmente o indivíduo não pudesse se permitir
errar, ser falho, ser humano. Uma outra característica dessas preocupações perfeccionistas seria uma constante dúvida, né, do indivíduo quanto às suas próprias habilidades. Então é como se ele sempre estivesse questionando a sua performance e nunca acreditasse de fato no seu potencial. E uma última característica dessas preocupações perfeccionistas, que é uma dessas dimensões, né, que eu comentei antes do perfeccionismo, seria uma atenção extremamente voltada à opinião de pessoas que são muito importantes para o indivíduo e que vão aí, né, dar valor às habilidades, aos comportamentos do indivíduo. Agora, qual que seria a segunda dimensão do perfeccionismo, segundo esses modelos aí que foram sendo desenvolvidos? Os esforços perfeccionistas. E o que seriam os esforços perfeccionistas? Como o nome já diz e vocês já devem supor, seriam aí esses contextos, essas situações em que o indivíduo tem essas expectativas muito altas para si, né, esses padrões muito altos para sua performance, e em que eles realmente colocam esforços excessivos em conseguir atingir aquele padrão que estabeleceram para si. Então você vai acabar observando aí comportamentos que podem ser muito fora da curva para a maioria das pessoas, porque é normal, entre muitas aspas, e que vão ser caracterizados realmente por esses excessos em busca de resultados para atingir as próprias expectativas. E agora que vocês têm a definição, né, do que seria o perfeccionismo e essas características, essas dimensões do perfeccionismo, eu quero apresentar para vocês esse estudo aqui, né, que foi realizado pela Silvia Burcas e pelo Romeu Creto, que foi publicado na revista que eu falei a vocês, né, a Springer, e que é intitulado Perfeccionismo Multidimensional, que foi o que eu acabei de escrever para vocês, e Ansiedade de Testes. Uma revisão de meta-análise de 2 décadas de pesquisa. Vai aparecer aí para vocês, né, a referência desse estudo. A ideia desse artigo, dessa revisão meta-analítica, é conseguir entender se de fato existe uma correlação entre o perfeccionismo multidimensional e a ansiedade para testes. O que seria a ansiedade para testes, né? Aqui nesse estudo eles vão descrever o que seria uma ansiedade acadêmica, que é aquela ansiedade que muitos de nós já sentimos, né? Que é muito comum por diversas expectativas que são colocadas no contexto acadêmico, pressões realmente sociais que existem, esse contexto avaliativo, esse contexto de ser colocado sob o holofote, de ser visto, né? Ser julgado. E aí, dentre essas situações acadêmicas que geram ansiedade, existem os testes, né, as avaliações. E aí eles vão utilizar esse conceito aqui de ansiedade para testes e vão estudar qual de fato é a correlação entre o perfeccionismo multidimensional e a ansiedade para testes. E o que foi visto? Que as preocupações perfeccionistas, que é aquela dimensão que eu já expliquei a vocês aqui anteriormente, de fato apresentavam uma correlação positiva e significativa com a ansiedade para teste. O que significa que, de fato, né, muitos indivíduos que apresentavam essa ansiedade pré-avaliações acabavam também apresentando algum tipo de comportamento perfeccionista, né, e de preocupação perfeccionista. No entanto, os esforços perfeccionistas não foram tão vistos em indivíduos que apresentavam ansiedade para teste. Esse estudo que eu estou falando aqui para vocês foi o primeiro estudo que, de fato, se propôs a analisar essa correlação, né, entre o perfeccionismo e a ansiedade, em específico para testes. Aqui não está sendo avaliada a ansiedade como um todo, mas eu já quis trazer para vocês porque muitos de nós, né, inclusive, desenvolvemos padrões perfeccionistas justamente nesse meio acadêmico por conta das pressões sociais associadas ao meio acadêmico, né, visto que os estudos e esse ser alguém no mundo tem um grande impacto em toda a nossa vida, né? Então, como esse foi o primeiro estudo que se propôs a fazer isso, e considerando que existem sim limitações, né, ao trabalho, é claro que a gente precisa também avaliar ainda diversos trabalhos para concluir com toda certeza essa correlação entre o perfeccionismo e a ansiedade, mas as evidências sugerem uma forte correlação. Ou seja, na tentativa do indivíduo de evitar a ansiedade, a angústia, a tristeza que podem surgir por não serem perfeitos, por errarem, por falharem, por decepcionarem outros ao seu redor, por se decepcionarem, ao evitarem todas as emoções que podem surgir desse contexto que é negativo, né, para muitos de nós, acabam aumentando os seus níveis de ansiedade e de estresse. Então, acaba que o perfeccionismo, ele é essa faca de 2 gumes,
que vai trazer muitos benefícios para nossa vida, até porque é justamente isso que observamos, né? Muitos indivíduos que têm padrões perfeccionistas têm muitas conquistas, são reconhecidos socialmente, mas também têm muitos prejuízos. Esses indivíduos podem apresentar uma baixa autoestima justamente pelo que eu trouxe a vocês antes da característica ali das preocupações perfeccionistas dos indivíduos que não conseguem perceber o seu valor, a sua performance, reconhecer as suas evoluções justamente por expectativas tão altas. Um outro efeito desse perfeccionismo é a procrastinação, né? O que também é muito comum, é uma variável que a gente observa muito em associação aí ao perfeccionismo na clínica, né? Porque ali, evitando errar, o indivíduo pode acabar deixando de fazer o que precisa ser feito. Não só isso, um outro prejuízo desses padrões perfeccionistas é o isolamento social, né? Então, o indivíduo acaba por, de fato, se retirar do contexto social, por não querer ser julgado, por também achar que ele não pode fazer aquilo em prol dos seus objetivos. Então, se eu estiver aqui, eu vou estar perdendo tempo, porque, afinal de contas, enquanto você está se divertindo, tem até esse ditado aí, né, bem xenofóbico e racista, tem algum chinês, um japonês que está estudando. Então, existe essa pressão também, até nesse sentido, que também afasta muitos indivíduos do social. E um ponto que é importantíssimo aqui, considerando, né, o meu trabalho e o conteúdo que eu compartilho com vocês nas redes sociais, é que o perfeccionismo é comumente visto aí enquanto comorbidade, né, a transtornos alimentares, em especial a anorexia nervosa. Isso significa dizer que a gente pode considerar o perfeccionismo um fator mantenedor, um fator muito perigoso de manutenção de outros sintomas muito prejudiciais para o indivíduo. Logo, se nós temos aí um paciente, ou se nós estamos em tratamento para um transtorno alimentar, alguma dificuldade com a comida, uma ansiedade, ou de qualquer outra questão, né, de relacionamento, financeira, e existe algum nível de perfeccionismo, mesmo que não seja tão elevado como eu trouxe aqui, mas se existe algum nível de perfeccionismo, ele pode estar minando os seus resultados nessas outras áreas. E é por isso que a gente precisa tanto trazer a atenção a essa questão, e é por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Então, levando isso em consideração, eu quero compartilhar com você aqui agora algumas estratégias que podem ser interessantes de serem trabalhadas para diminuir esse perfeccionismo, para estimular uma postura diferente. Primeiro seria a autocompaixão. Provavelmente você já ouviu falar sobre, mas se não, talvez você esteja se questionando também, como assim, autocompaixão, o que seria isso? E eu quero explicar a você bem direitinho para que você saia daqui, de fato, fazendo o que precisa ser feito. A autocompaixão é caracterizada por esses comportamentos de gentileza, de cuidado, de compreensão consigo, mesmo e principalmente diante de erros e falhas. Isso não significa dizer que você vai passar a mão na sua cabeça, ou que você vai ignorar os seus erros, que você vai fingir que eles não aconteceram, que você vai se tratar como sendo uma pessoa perfeita e não dar as devidas consequências aos seus comportamentos inadequados. Não é essa a ideia. A ideia aqui é você conseguir entender: sim, eu erro, sim, eu falho, e ainda assim eu sou merecedor de amor, de cuidado, de carinho. E a partir disso, dessa autocompaixão, que muitos pacientes na clínica conseguem evoluir, conseguem evitar aqueles comportamentos que eles julgam enquanto inadequados, porque eles entendem que aquele erro não vai os tornar errados, né? E isso também é muito importante. O segundo ponto muito importante aqui é estabelecer metas realistas. E isso significa também ter uma perspectiva mais realista e mais específica das situações. Porque muitas vezes nós acabamos tendo ali um foco muito abrangente, expectativas altíssimas e uma visão muito que acaba sendo muito enviesada, né, de resultados. Se eu digo que é importante que sua meta é ser realista e você me diz, tá, mas, por exemplo, eu quero alcançar um corpo dessa forma. Isso é realista, porque eu tô vendo que todas essas pessoas aqui alcançaram. Logo, se elas são reais, é uma meta realista. Tudo bem, pode não ser realista querer alcançar isso rápido, mas ainda assim eu posso querer alcançar isso, né, Tawane? Entende? Porque será que a visão não está sendo um pouco enviesada de fato? Será que essa está parecendo ser a sua realidade porque é o que você mais acompanha nas redes sociais, mas na verdade essas pessoas com esse padrão de corpo são uma porcentagem bem menor da população?
o que significaria que não é tão fácil assim, tão realista assim, ter esse corpo. Então, metas realistas e visão realista é sobre você conseguir realmente trazer essa abrangência de perspectiva quando você está pensando sobre algo. Um terceiro ponto muito importante é celebrar as suas conquistas. E celebrar as suas conquistas vai ser também sobre você validar pequenos passos. Porque se você considera que válido e de fato correto é você fazer boas refeições o dia inteiro e não considera a fruta que você comeu na manhã do dia anterior como sendo um avanço, entendendo que você pode ser a pessoa que nunca come fruta, nós temos um problema. Porque se aquela fruta ali não está sendo vista enquanto um avanço, talvez você não tente a próxima fruta e a próxima fruta e a próxima fruta, que poderia virar 3 refeições completas. Ou seja, celebrar as suas pequenas conquistas, pequenas, médias e grandes conquistas, mas em especial as pequenas, não é sobre você tentar forçar ver valor onde não há. Não é sobre você tentar ter a mesma sensação de recompensa que você tem com aquela conquista gigantesca quando você tem uma conquista pequena. Não é isso. A ideia é você conseguir ver a conquista pequena enquanto um passo que já foi dado. Poxa, eu posso não estar sentindo a satisfação de ter chegado lá, mas nossa, eu dei um passo a mais em direção àquilo. E por último, pratique o autocuidado. E quando eu falo em autocuidado aqui, eu de fato quero dizer cuidado. E se você parar para pensar em cuidado com amigos e pessoas que você ama, o cuidado ele não é só sobre dar presentes, sobre falar palavras de apoio, sobre abraçar, é sobre o conjunto disso tudo e mais um pouco, é sobre o que aquele indivíduo de fato precisa no momento e questionar aquele indivíduo sobre o que de fato ele precisa naquele momento. É sobre um olhar, é sobre um sorriso, é sobre ajudar aquela pessoa a mudar um pouco a perspectiva dela. Então, autocuidado aqui é muito abrangente e é sobre um movimento constante que você faz. Eu quero me cuidar, eu quero ser gentil comigo e eu vou andar nessa direção. Mesmo que você não se ame, não ame o seu corpo, eu te convido a pensar numa ideia de neutralidade. O que eu quero dizer com isso? Se você pensar nas pessoas que você diz que você ama, talvez sua mãe, seu pai, um amigo, um parceiro, vão ter muitos momentos em que talvez você perceba uma neutralidade. Na verdade, a maior parte dos momentos vai ser marcada pela neutralidade. A neutralidade significa que você não vai estar sempre pensando, meu Deus, como eu amo essa pessoa, eu amo essa pessoa, eu amo essa pessoa, ela é incrível. Não. Assim como você também não vai estar no extremo oposto. Nossa, eu odeio essa pessoa, que saco, eu não aguento mais. Você vai estar neutro. Mas você ainda diz que ama aquela pessoa porque é o que está ali no fundo. É o background, de certa forma, da tua relação com ela. Da mesma forma, você pode ter essa neutralidade consigo, com a pessoa que você é, com o seu corpo. Você não precisa buscar amar ou odiar. Mas assim como, mesmo na neutralidade das relações que você tem, você ainda age com cuidado com as pessoas que você ama e diz amar, você pode fazer o mesmo consigo mesmo. Espero que tenha feito sentido pra você por aí. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar, hein?